Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Júlio? Vamos que vamos! Mais uma aula de matemática. Muito boa tarde a todos! Tô vendo aí que o chat tá animado. Boa tarde pra vocês. Tem nada de Vasco aqui não, rapá. Vamos que vamos! Olha só, vamos falar de pirâmides hoje. Pirâmides é um tema muito importante, é fácil, tá? Mas a gente vai precisar relembrar alguns conceitos que estudamos anteriormente, tá? Vamos falar de polígono regular, vamos falar de teorema de Pitágoras e vamos falar de algumas fórmulas para a gente aplicar direto também. Show? Então vamos que vamos. Para começar, o que é uma pirâmide, né? Pirâmide é um poliedro, tá? Ele é um poliedro especial e ele vai ser construído de que forma? Eu tenho um polígono numa base, que vai ser a minha base, né, que vai estar num plano. Fora desse plano tem um pontinho, nem dá para ver, né? Deixa eu chegar para trás. Tem um pontinho, tá? E aí eu vou ligar todo mundo dessa base nesse pontinho que eu vou chamar de vértice. Vocês devem ter visto aí a pirâmide do Alok. Não viu a pirâmide do Alok? Assistindo na televisão? Então, a pirâmide do Alok, vocês viram o show, né? Então já sabem a cara da pirâmide. Show de bola? Aqui nós temos uma pirâmide que tem base quadrangular, né? A base é um quadrilátero, mas ela pode ter qualquer formato de qualquer polígono. Tudo bem? Claro que... Oi. O Ronaldinho hoje também estava dando um depoimento com a de pirâmide, né? Mas é outra pirâmide, essa pirâmide aí é outra parada. Não quero me envolver nisso aí não, tá? Então olha só, o que acontece? Olha isso, cara. Quer me deixar na situação aqui, hein, rapá? Não vamos falar nada sobre essa pirâmide aí não. Aqui a gente tem uma pirâmide que a base é um quadrado, tá? E a gente vai trabalhar diversas pirâmides. As mais convencionais, né, são a base triangular, a base quadrangular e a base hexagonal, tá? Então eu vou precisar retomar esses polígonos lá da geometria plana para a gente trabalhar aqui na aula de hoje. Show? Thalia tá em casa hoje. Thalia tá em casa. Já estão querendo Thalia agora toda a aula, tá vendo? Thalia tá em casa. Então vamos ver aqui alguns elementos, tudo bem? A gente tem a pirâmide, né, como você tá vendo aqui, e ela vai ter, ó, um vértice, tá? Que vai ser esse pontinho aqui, né, fora da base, tá? A gente vai ter o polígono da base, a gente vai ter a aresta lateral, que é o cara que liga o vértice com os vértices da base. A gente vai ter a aresta da base, que não necessariamente vai ser única, né? Porque a gente pode ter um polígono na base que não é regular, tá? A gente vai ter a face lateral, e aí é interessante, as faces laterais vão ser sempre triângulos, tá? E a gente vai ter o apótema da pirâmide, que é esse cara aqui, ó, que vai ligar o vértice até o ponto médio, tá? O ponto médio da base, né? Da lateral ali, da aresta da base. O que vai ter de interessante? A gente vai trabalhar esses conceitos depois, né? Eu vou falar especificamente dos apótemas, né? Tanto da base quanto da pirâmide. A gente vai relembrar também o conceito de apótema lá da geometria plana. Até aí, beleza, pessoal? Fácil?
Só reconhecer, olhar para a pirâmide é bem tranquilo, ok? Bom, não precisa se preocupar com o desenho, tá? Quando a gente tiver que desenhar, eu vou mostrar para vocês como desenhar, vou explicar como é que funciona isso para você fazer o desenho bonitinho no seu caderno, ok? Então, ó, para a gente pensar na parte da superfície da pirâmide, né? Na parte da área, né? A gente tem o seguinte, ó, como as faces vão ser sempre triangulares, né? A gente pode pensar na planificação de uma pirâmide como se fosse uma flor, né? Pega aqui, ó, lá do vértice, ó, e abre, vai ficar assim, ó, como se fosse uma estrela, tá? Aqui vai ser, ó, o polígono da base e os triângulozinhos vão ser as faces laterais. Gente, é a única maneira de planificar uma pirâmide? Não, né? Mas eu quero que você entenda que a planificação da pirâmide pode aparecer na sua prova. Também é comum aparecer assim, ó. Você tem aqui, ó, um monte de triângulozinho assim, tá? E aqui, ó, você tem o polígono da base, né? Pode até ser aqui. Tá? Mais ou menos isso. Tudo bem? Então a ideia, né, de planificação é você visualizar todas as faces, né? E aí é o que eu quero mostrar. Pode ser um negócio tipo assim, ou pisca lá, né? Abrindo com a base como referência. Tudo bem? O interessante é essa estrutura que eu coloquei aqui embaixo, ó, que a gente já trabalhou lá nos prismas, né? Quando eu falo de área, né, ou de superfície do prisma, a gente falou de duas bases, porque o prisma ele tem aquelas limitações, né, em planos paralelos. No caso da pirâmide, a gente vai ter só uma base mesmo, e aí por isso a gente vai ter S lateral e S base, que é a área lateral e a área da base, tá? Mas eu não vou me preocupar em decorar a fórmula, nada disso. Eu quero que vocês visualizem esse negócio. Show de bola? Facinho? Parece uma borboleta? Você acha? Não achou, não? Bom, alguém disse que parece... O Osmar falou que parece uma borboleta. Mas tudo bem, tá? Então aqui a borboleta do Osmar. Vamos que vamos. Vamos seguir aqui na nossa... Eu voltei, fui só pegar um negocinho ali, tá? Na nossa pirâmide. Então, o que vai acontecer? Uma parada interessante é a gente falar sobre o volume, tá? Quando a gente fala de volume, a pirâmide ela tem uma situação diferente do prisma, tá? Como é que era o volume do prisma? O volume do prisma era a área da base, tá? Vezes a altura. A gente trabalhou a ideia de empilhar uma mesma área, né? E fazer aquela, né, aquele sólido. Quando eu falo da pirâmide, eu quero que você visualize um prisma, tá? E olha o que acontece com o prisma. Olha só, temos um prisma triangular aqui, ó, e eu consigo construir 3 pirâmides, ó, azul, verde e vermelha, iguaizinhos de mesmo volume aqui dentro, tá? Então isso vai fazer com que a gente entenda que o volume de uma pirâmide é o quê? É o volume do prisma dividido por 3. Faz sentido isso? Já tinha visto essa parada aqui, cara? Ó, 3 piramidezinhas formando um prisma, ok? Não precisa desenhar isso no teu caderno, tá? 3 piramidezinhas de mesmo volume formando um prisma, ok? Ó, vamos considerar como base da pirâmide, ó, essa parte lateral azul aqui, ó, multiplicou, tá? Ó, mesma base aqui na vermelhinha, ó, multiplicou, tá? E a verdinha, mesma base aqui também, ó, multiplicou, tá? Então são mesmas bases e mesmas alturas, 3 pirâmides idênticas geram um prisma, por isso o volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, tudo isso que eu acabei de falar, eu vou escrever no quadro para você botar no seu caderno. Show? Isso, Tulen. Não precisa desenhar não, Miriam. Por isso que divide por 3, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aí no seu caderno. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos que vamos.
Ó, pirâmides. A gente vai ter, ó, você vai fazer aqui, ó, um polígonozinho, tá? Um polígonozinho. Um polígonozinho. Tudo bem? Então aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um quadrilátero, aqui eu tenho um hexágono. Ok? Vou pegar um ponto fora, tá? E vou ligar esses pontos todos aqui, ó. Tá? Vocês sabem que aqui dentro, aqui atrás, né? Ele fica pontilhado. Era só para você entender como é que foi construído, tá? Então, ó, aqui vai ficar pontilhado. Mesma coisa aqui, ó. Então, nós temos três pirâmides. Isso aqui está meio torto, não gostei não. 3 pirâmides desenhadas aqui. Ok? Como é que é o nome de cada uma dessas pirâmides? Ó, esse cara aqui, ó, vai se chamar pirâmide triangular. Esse cara, pirâmide quadrangular. Esse cara aqui, pirâmide hexagonal. Óbvio que não existem só essas, tá? Essas aí são para vocês verem, tá? Como é que a gente desenhou. Né? E qual é a ideia, pessoal? A gente vai classificar a pirâmide, igual a gente fazia com o prisma, em relação à sua base. Então, se a base é um triângulo, eu tenho uma pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, eu tenho uma pirâmide quadrangular. Se a base é um pentágono, ela vai ser pentagonal. Se a base é um hexágono, e assim vai, né? E eu também vou classificar a pirâmide em relação à sua inclinação, tá? E, Vilg, como é que vai ser essa parada da inclinação? Por quê? Porque no prisma era muito fácil ver se era reto ou oblíquo, né? Porque eu olhava para aquela aresta lateral e via se ela estava reta ou não. Aqui não faz sentido dizer isso, né? Então, o mais perto aqui da análise que a gente pode fazer é o seguinte, ó, quando uma pirâmide, aqui tá aparecendo? Tá. Quando uma pirâmide é reta, quem sabe me dizer? O que vai... Não, pode deixar o bagulhinho, eu nem... Quando que uma pirâmide é reta? Quando todas as suas arestas laterais forem iguais. Porque se elas forem iguais, pessoal, né, é como se fosse uma barraca, tá? Imagina uma barraca. Se a gente botar tudo presinho, bonitinho, com a mesma medida, a barraca vai ficar reta. Se eu tivesse cada perna, vamos pensar assim, né, de um comprimento, o negócio ia ficar torto. Show? Então, para a pirâmide ser reta, todas as arestas laterais, todas as linhas azuis que eu fiz, vão ter a mesma medida. Mas, viu, Gui, aí o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Como consequência disso, a projeção do vértice na base vai cair exatamente no meio, exatamente no centro da base. Show? Faz sentido isso para vocês? Tá? Ok?
Tudo bem até aí? Até perdi meu café. Aqui, ó. Então a gente está preocupado em falar das pirâmides, né, da classificação dela e também de quando uma pirâmide é reta. E por que é importante falar quando a pirâmide é reta? Porque em segundo lugar vem a pirâmide regular. Quando uma pirâmide é regular? Uma pirâmide é regular quando, além de reta, ela tem um polígono na base que também é regular, tá? Então quando eu falar pirâmide hexagonal regular, tu já sabe que a base é um hexágono regular e que todas as arestas laterais também são idênticas. Faz sentido? Tá? Então isso aqui depende da pirâmide ser reta, então vai juntar duas condições. Ok? Imagina uma formiga fazendo xixi. Eu não quero imaginar isso, não. Vamos seguir, tá? Então vamos seguir. Quando a gente falar de pirâmides regulares, aí a gente vai estar preocupado com a parada chamada apótema, né? Lembra que o apótema é um elemento matemático que só aparece nos polígonos regulares, né? Então, tendo a base regular, eu vou me lembrar do apótema, tá? E também vou trazer agora o apótema da pirâmide, que é uma novidade que você vai ver só hoje. Então, primeiro, tira um print aí do meu quadro. Show. Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou mostrar a ideia do apótema, tá? Vou dizer o que é o apótema. Dentro de pirâmides regulares. Então, ó, pirâmides regulares. Base regular e arestas laterais congruentes, né? E aí vão ter algumas consequências, tá? Qual é a consequência disso? A inclinação é reta. Além disso, as faces laterais são triângulos isósceles. Tá? Por quê? Porque se todas as arestas laterais são idênticas, o triângulo que está formando a face tem dois lados iguais, né? Então, isso vai trazer alguns benefícios para a gente na hora de construir a figura. Vocês vão ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse caso aqui, ó, do quadrado na base, né? É um caso mais simples. Então, ó, gostei não, mais um pouquinho assim inclinado. Melhor. Tá? Então, ó, oi. Perdão. Então, ó, está aqui a nossa pirâmide quadrangular regular. Ó, o vértice projetado na base, ó, vai ser o quê? O centro da face. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele é o centro da base, tá?
Onde que está o apótema da base? O que é a apótema do quadrado, gente? A apótema do polígono regular, né, é o segmento que une o centro ao ponto médio do lado. Então, se você não lembra, o apótema é esse cara aqui, ó. Esse pontilhadinho preto que eu fiz, deixa eu apagar esse traço azul aqui, tá? Esse cara aqui se chama o AB, que é o apótema da base. Tá dando pra ver legal? Apótema da base. E esse cara aqui, ó, que vai ligar o vértice da pirâmide até o ponto médio da aresta da minha base, vai ser o AP, que é o apótema da pirâmide. E tudo isso, pessoal, deixa eu pintar bem aqui esse triângulo. Você tem que ver dentro da pirâmide, tá? Dentro da pirâmide. Então, ó. Tá? Ele tá lá dentro da pirâmide. Ok? Então, ó, vou trazer para cá que a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Aqui tá aparecendo? Tá de boa. Então, ó, AP é a nossa hipotenusa, AB é o apótema da base. E quem é esse cara aqui dentro, gente, que tá verticalzão aqui, ó? É a danada da altura, tá? Altura. Então, é importante a gente saber que esses elementos se relacionam, tá? Se você não desenha muito bem, não se preocupe, eu coloquei uma figura também no nosso material. Luiz Fernando, AP é o apótema da pirâmide. AB é o apótema da base. H, a altura. Foi? Até aí, beleza? Lobão, tudo certo? Tailane, tudo certo? Vamos que vamos. Então pode printar aí a minha tela, tá? Pode printar aí a minha tela. Printou, tá? Eu coloquei isso aqui no meu slide também. Quem quiser ver o slide tá aqui, ó. Olha o slidezinho aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Apótema da base, apótema da pirâmide e altura, tá? Para quem não souber desenhar legal, a diferença é que o meu desenho eu fiz uma base quadrangular, porque eu acho que é mais fácil de vocês desenharem, e aqui tem uma base pentagonal, mas é a mesma coisa, tá? A ideia que eu quero que vocês vejam é o mesmo triângulo retângulo que está aqui. Foi? Bom, feito isso, vamos para os exercícios, tá? Vamos para os exercícios. Viu que na questão de pirâmide posso fazer por regra de 3? Sei lá. Qual é a questão? Que questão é essa? Tá perguntando uma questão qualquer, genérica? Então, depende, né, Débora? Pode ser que haja uma questão aí que seja por regra de 3. Por exemplo, essa questão aqui, né? Determine o volume da pirâmide base quadrada cuja aresta... Aí eu falo assim, você calcula, tá? Aí depois disso eu falo, pô, e se a altura fosse o dobro? O volume ia ser o dobro, né? Por quê? Porque o volume de uma pirâmide ele é proporcional à altura, né? Então eu só vou conseguir usar a regra de 3 se eu estiver trabalhando com situações de proporcionalidade, tá? Eu sugiro que você vá para a prova sabendo pelo menos as fórmulas, tá? Então vocês vão ver aqui que eu preciso, para fazer esse exercício, o volume, eu preciso saber a fórmula do volume, porque olha, é bem explícito. Determine o volume. Então eu preciso saber que tem um volume que pode ser calculado de alguma forma, né? Como é que é essa fórmula? A área da base vezes a altura, como se fosse um prisma, e depois divide por 3, porque eu te mostrei de onde vem isso. Tá certo? Pois é, Luiz, eu não recomendo. É porque eu sei que na hora da prova do Enem, vocês ficam com
baixa o espírito da regra de 3, que vocês acham que todas as questões podem ser resolvidas por regra de 3. Mas não é verdade, tá? Então calma, né? Eu acho que é nesse sentido que ela quis perguntar isso. Tudo bem? Então a resposta é não. Não usa a regra de 3 em tudo, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu resolver com vocês aqui o primeiro exemplo. Posso apagar? Printou? Então vamos. Então, ó, primeira coisa... Primeira coisa, proposto 1, né? Nós queremos o volume da pirâmide, que é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Esse exercício aí, pode botar na tela? Apaga o quê, gente? Ah, na prova, né? Olha o que ele está falando. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada. E a aresta da base é 10. Então, olha só. Aqui, ó. Você nem precisa desenhar, tá, gente? Você tem um quadrado. Né? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Tá? Enquanto que a altura, ele disse que é 9. Não é isso? A altura é 9. Então, a altura... é só substituir por 9. Então, ó, volume da pirâmide, 1/3, vezes 10 ao quadrado é 100, 9 é 9, né? Então, ó, 100 vezes 9 é 900, dividido por 3 é 300. Antes de você achar que deu 300, você tem que conferir o seguinte, ó. Qual é a unidade, ó? Aqui está em centímetro, aqui também está em centímetro. Então o volume vai sair em centímetro cúbico. Molinho? Por quê? Porque a área vai ser centímetro ao quadrado vezes centímetro vai dar centímetro cúbico. Facinho? Divide por quanto, viu? Divide por 3, Toge. Isso aqui é um 3, ó. Tá? Sempre. A área da base vezes a altura divide por 3. A área da base vezes a altura divide por 3. A regra de 3 é a única arma do vestibulando. Muito bom. Vamos lá. Então, vamos agora para o... Vamos ver se a gente acertou, né? Vai aparecer aí a resposta. Ah lá, moleque. 300 centímetros cúbicos. Vamos para o 2. Tá, mas calma, olha, tá lá. Já tá ali. Facinho, facinho. Já tá achando... que sabe tudo de pirâmide, calma, né? Esse aqui só pra gente testar a parada, né? Depois a gente vai trazer os de vestibular, que vão misturar outras coisas. Não é que vai ficar difícil, mas é porque aí vai ter aquele texto, que aí é que mora o perigo, né? Tem que ler direitinho o problema, tá? Então, olha só, considere uma pirâmide de base hexagonal, tá? Cuja aresta da base mede 8 centímetros. Determine a sua altura, sabendo que o seu volume é igual a 192 raiz de 3 centímetros cúbicos. Olha só, gente. Então, o que que mudou? Né? Ele agora não está pedindo volume. Ele te deu o volume, tá? Ele também deu para a gente, né, de maneira indireta, a área da base. Porque se ele me deu um hexágono, né, e deu a aresta, né, apesar dele não ter dito, tá? Fica implícito aqui que esse hexágono é um hexágono regular, né? Senão a gente não sabe calcular. Ah, um hexágono aleatório que tem um lado 8. Não, tá? Então tem que ser aqui um hexágono regular. Então a ideia é a seguinte, ó. Vamos relembrar o volume da pirâmide. É 1/3 vezes a área da base vezes a altura, tá? Essa área da base aqui, ó, é um hexágono,
tá? E a gente sabe a área do hexágono? A gente lembra? John, vamos lá, você. John, você não lembra da fórmula, mas quando você vê um hexágono, o que você lembra do hexágono? Fala pra mim. O hexágono dá pra fazer o quê? Ele aparece como uma maluquice, o hexágono? Ou o hexágono tem alguma coisa, alguma regra que a gente usa? Vamos lembrar. Quando eu não sei uma parada, eu preciso... Não lembro de nada, Luana. O hexágono, ele pode ser dividido... Ih, apagou ali, voltou. Né? Eu não sei calcular a área do hexágono. Luiz, vamos lembrar aqui, ó. Vamos fazer um hexágonozinho. Bonitão aqui, ó. Ok? Aí dá vontade de dividir, isso aí, Thailson. Dividir o quê? 6 triângulos. Ó. Né? Então, o hexágono tem 6 triângulos. O que é? Equiláteros. Tá? Então, o que vai rolar? Ó? Na hora de fazer a área do hexágono, ó, 6 vezes, aí tem que saber a área do triângulo. Isso aí, Castro. Ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Eu vou trazer para você, né, aqui do lado, que o lado vale 8. Então, ó, a área da base é 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é 8 ao quadrado, pessoal? 64. Dividiu por 4, 16. Vezes 6, 96. Confere isso aí? Ó. Então, a área da base é 96 raiz de 3. Mas, meu Deus, que fórmula é essa? Como que fórmula é essa, Luana? Como que fórmula é essa? Isso aqui é a fórmula do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí eu multipliquei por 6, porque tem 6 triângulos. Ok? Foi ou não foi? Credo, raiz, tem que ter raiz, gente, não tem o que fazer. Tá? Então, ó, agora vem para a fórmula, ó. Volume da pirâmide é igual a 1/3 vezes área da base vezes a altura, não é isso? Olha o que nós já sabemos. Pisca lá. Pisca aí eu não sei. Ó, o volume é 192 raiz de 3. Então, isso aqui, ó, é 192 raiz de 3. A área da base é 96 raiz de 3. Então, eu vou fazer essas substituições e descobrir quanto vale o H. Ó. Vamos cortar tudo que a gente puder? Ó, raiz de 3 morreu com raiz de 3. Show? 96 simplificou com 192. Aqui deu 1, aqui deu 2. O que eu vou fazer com esse 3 aqui? Vou multiplicar para o outro lado. Tá? Então vai ser fácil a gente agora descobrir que a altura vale 6 centímetros. Epa, deixa eu colocar um pouquinho para cima. Para não atrapalhar você de ver. Faz sentido?
Não tem um caminho mais curto? Ué, gente, mas o caminho só ficou curto porque vocês não sabiam a fórmula, né? Então eu tive que desenhar para mostrar a fórmula. Mas para quem já sabia a fórmula, era só substituir. Isso aqui tem que calcular, tá? Isso aqui é obrigatório. Show? Bom, de onde veio o 8? Vamos lá, ó. Aqui, ó. A aresta da base mede 8. Tá? É isso. Na aula de hoje, pessoal, o que nós falamos foi essa fórmula aqui, ó. Essa parte azul é obrigatório. Você já sabia isso. Tá? Tá bom? Você já sabia a fórmula da área do hexágono. Tudo bem? Sabia, Valéria. Sabia sim. Tá? Calma, Diego. A gente não cortou raiz porque não gostamos de raiz, não. A gente só cortou porque tinha raiz dos dois lados, né? E tinha raiz dos dois lados e deu para simplificar, mas nem sempre vai dar. Tudo bem? Você já sabia sim, tá? Sabia sim. Sabia, mas não decorei. Então, vai saber, tá? Queria saber quem foi que deu... O quê? Quem foi que deu o nome do hexágono? Esse hexágono aqui se chama Jorge. É meu hexágono é o Jorginho, tá? Foi que foi? Tranquilo? Então, vamos agora para mais uma questão. Tira um print aí. Tira um print aí. Foi? Acabou? Então vamos apagar, tá? Ah lá, o gabarito 6, tá? Vamos agora para a UERJ, tá? Essa questão aqui, em homenagem aí ao pessoal que vai fazer a prova da UERJ esse final de semana, tá? Aqui do Rio, né? Temos o vestibular da UERJ. É uma questão bonitinha do agar, o horrível, tá? E aí ela mistura prisma com pirâmides, né? Então vamos ver aqui o que ele está dizendo. Vamos ver aqui. Isso aí, Luana, o UERJ domingo. Vamos ver o que ele está dizendo. Ó, bem, levei 20 anos, mas finalmente economizei o bastante para comprar aquele pedacinho de terra que queria. E aí, está aqui o pedaço de terra que ele comprou, né? Claramente uma crítica, como sempre ao UERJ, né? Trazendo questões aí para a gente refletir, tá? Então, temos aqui, ó. Suponha que o volume de terra acumulada no carrinho de mão do personagem seja igual ao sólido esquematizado na figura 1. Então tá aqui, ó. Esse sólido é a quantidade de terra do agar, tá? É formado por uma pirâmide reta sobreposta a um paralelepípedo retângulo, né? Um bloco paralelepípedo. Assim, o volume médio de terra que Agar acumulou em cada ano de trabalho em decímetro cúbico é igual a... Gente, olha a importância, né, da gente olhar a unidade, tá? Aqui, ó, a nossa figura está trazendo todas as dimensões em centímetro. E aqui o exercício fala em decímetro cúbico. Então, cuidado que vai ter uma jogadinha aí, tá? Além disso, ele fala de média, volume médio. Ou seja, se ele demorou 20 anos para fazer acumular esse bagulhão aqui de terra, vamos supor que o volume médio seja o quê? Pegar o volume todo e dividir por 20. É como se ele tivesse acumulado a mesma quantidade em cada ano. Beleza? Então eu vou desenhar esse bloco aqui, esse sólido aqui, e vamos fazer o cálculo do quê? Volume do bloco mais o volume da pirâmide. Show? Show?
Então, beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. E vamos lá. Vou desenhar aqui no canto o bloco, né, de terra. Ó, essa é a parte, né, do paralelepípedo, tá? E aí as dimensões que nós temos são as seguintes. Pisca lá pra gente. É 100, 100, 60 e 40. Então, ó, aqui é 100 centímetros, 40 centímetros e 60 centímetros, tá? Aqui em cima, vou fazer a pirâmide de preto, sobreposta aqui e ele traz uma informação que é o seguinte: a distância desse pontinho aqui da pirâmide até aqui embaixo, vem pro desenho comigo, ó, é 70. Gente, se a altura total disso aqui é 70, reflita, quanto você acha que é a altura só da pirâmide? Vem comigo pra cá, ó, isso aqui tudo é 70. Só isso aqui é 40. Quanto será que é a alturazinha só da pirâmide? 30, exatamente. Então, ó, a alturazinha da pirâmide é 30, tá? Molinho? Bom, feito isso, nós já temos todos os elementos para calcular o volume. Ó, o volume de terra é o volume do prisma mais o volume da pirâmide. Tá? Atenção, né? Já que o meu tempo está no finalzinho, o que você vai fazer? Eu sugiro, tá, que antes de fazer o cálculo, você transforme todas as unidades para decímetro, tá? Transformou todas as unidades para decímetro, vem para cá, calcula o volume de terra. Descobriu o volume de terra, vai fazer o quê? Dividir por 20 para saber quanto ele acumulou por ano, tá? Então a gente vai para o intervalo, depois do intervalo eu faço com vocês essa primeira questão da UERJ. Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.